Veja no ICL Notícias, segunda edição. Um venezuelano em Nova York. Nicolás Maduro e esposa Cília Flores negam acusações e declaram inocência na corte americana. Assalto declarado. Embaixador americano diz na ONU que Estados Unidos não vão deixar petróleo venezuelano nas mãos de adversários. Cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States. Tensão no Conselho de Segurança. Brasil, China e Rússia criticam a ação de Trump e defendem soberania da América Latina. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias segunda edição. Está no ar, estamos ao vivo em todos os nossos canais. Chega mais nesse ano que já começou com tudo aqui no ICL Notícias. Meu parceiro Chico Sá já está ao meu lado nesse dia 5 de janeiro de 2026. Eu fiquei até com receio de errar a data, né, Chico? Meu Deus, hoje é aquela segunda que você, no meu tempo você errava o cheque, quando tinha cheque, né? Mas não temos cheque, mas temos uma reviravolta na história, né? Isso não é bomba, não é grande notícia, isso é aquele acontecimento que muda a história. Muda a história de um continente, muda a história do mundo. É um rebuliço na geopolítica. O pior é que a gente tem pelo menos 2.000 quilômetros de fronteira agora com os Estados Unidos. Isso. Nós somos vizinhos agora do Trump. Isso não é uma boa notícia para ninguém. Chico, é o tipo de momento histórico, a gente até falava aqui nos bastidores, que ninguém quer estar vivendo. Não, pelo amor de Deus, eu dispenso certos momentos históricos. Nem fala, Chico. A gente tem correspondente em Nova York hoje, a repórter Luciana Rosa, para ajudar a nossa equipe e a nossa audiência a entender esse cenário todo. Então, primeiro vou dar boa tarde para a Luciana, que está passando um frio lá em Nova York. Bem-vinda, querida. Muitíssimo boa tarde. Hoje até que a temperatura está um pouco amena em relação ao que foram esses dias desde que Nicolás Maduro desembarcou aqui em Nova York, para ser bastante sincera. Uma boa tarde também aos telespectadores da ICL e ao Chico também, que está aí no estúdio. Luciana, boa tarde, querida. Bem-vinda. A gente está falando com a Luciana lá em Nova York, onde o Nicolás Maduro compareceu hoje, nessa tarde, dando início a um processo que ele vai enfrentar lá nos Estados Unidos. Tanto ele quanto a esposa, Cília Flores, estiveram por lá, se declararam inocentes de todas essas acusações que o Donald Trump foi a justificativa que ele utilizou durante esse sequestro, né, de que era por conta da guerra às drogas. No fim das contas, agora já se fala abertamente, depois a gente ainda vai discutir muito isso por aqui, mas já se fala abertamente em lucrar com o petróleo. Donald Trump já falou, Marco Rubio já falou, um conselho da ONU também. Bom de alguma forma, né, Gabi? Acaba a hipocrisia e é pelo petróleo, pronto. Vamos conversar nesses termos. Já está escancarado, Chico, é meio por aí. Mas o que aconteceu nessa audiência durou ali pouco mais de meia hora. Tem um novo encontro já marcado para o dia 17 de março, né, Luciana? E o tempo do processo é incerto ainda. Exatamente. Se calcula que deve levar pelo menos um ano, deve ser um processo longo. A segunda audiência, assim como você já adiantou, será no próximo dia 17 de março. Até hoje pela manhã, as primeiras horas dessa segunda-feira, Nicolás Maduro não tinha nem sequer um advogado de defesa, que agora foi confirmado que é o mesmo advogado de defesa que defendeu Julian Assange e outras figuras importantes, né, que tomou o caso de Nicolás Maduro. Por quê? Devido ao embargo que a Venezuela sofre dos Estados Unidos, Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores, eles não tinham condições de contratar um advogado aqui nos Estados Unidos em função de não poder acessar os seus bens na Venezuela. Então, esse processo deve levar, estimativas dos especialistas aqui dos Estados Unidos, pelo menos até 2027. A gente deve estar acompanhando, então, esse caso. O que
a gente não sabe ainda se o caso vai realmente permanecer aqui na Corte de Nova York, se eles permanecerão detidos nessa detenção, nesse centro de detenção metropolitano do Brooklyn, ou serão transladados a algum outro centro de detenção. Tudo agora, assim como o que acontecerá com a Venezuela, né, são uma série de dúvidas abertas aí nesse processo iniciado desde a captura de Nicolás Maduro pelo governo americano. Ótimo, Luciana. Os americanos, os norte-americanos costumam fazer 1000 pesquisas a cada acontecimento. Já saiu algum levantamento sobre a popularidade ou não dessa invasão do Trump à Venezuela? Isso é importante. Essa é uma pergunta muito interessante, porque sim, já tem uma pesquisa que aponta que 40% da população norte-americana estaria de acordo com essa operação, que é um número importante. Não é a maioria dos americanos, mas é um número significativo. Outra questão interessante é que hoje eu não estou exatamente em frente ao edifício da corte onde Maduro e Cília Flores se apresentaram hoje ao meio-dia, mas estou nas proximidades, na Corte Federal de Manhattan, né? Então, existe uma praça que é um prédio muito parecido, ao lado do prédio onde Donald Trump também se apresentou. E geralmente acontecem muitos protestos, existem muitas manifestações diante desse edifício. Os jornalistas eram unânimes em reportar que hoje o número de manifestantes em frente à corte onde Maduro se apresentou era algo nunca visto antes. Então existe também um forte apelo por parte dos americanos, vendo esses venezuelanos comemorando, celebrando essa detenção de Maduro, né? Então isso apela muito para a opinião pública aqui nos Estados Unidos. É bem interessante isso, apesar de que hoje também aconteceria a primeira reunião privada, porque o Congresso americano estava em recesso, né? Nós estávamos em recesso de final de ano, estão voltando então os legisladores para finalmente se reunirem e questionarem como essa decisão foi tomada sem que tenha sido consultado o Congresso norte-americano. Então são muitas perguntas ainda a serem respondidas pelo Executivo. Muito importante essa colocação aqui da Luciana, essas informações que ela traz. Primeiro porque a justificativa justamente para os Estados Unidos tentarem burlar de alguma maneira essa questão do direito internacional é dizer que é uma operação policial, então não é uma declaração formal de guerra. Isso é um ponto. E o outro, aqui muito rapidamente, porque a gente tem que trazer aqui uma fala do Conselho de Segurança da ONU, também muita gente colocava, mas o MAGA, que é aquela base trumpista extremista do Donald Trump, não quer mais uma guerra. Então, essa declaração serve a eles e, por outro lado, também tem aquela campanha do Donald Trump já há muito tempo, primeiro contra os imigrantes e segundo contra o narcotráfico, supostamente. Então, esse discurso serve como uma justificativa. Agora, Chico, vamos passar também para essa reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU. Vamos trazer várias declarações aqui. A Rússia considerou essa ação dos Estados Unidos como um ato de bandidagem, falaram também como uma prática de neocolonialismo. China voltou a cobrar soltura imediata do Maduro e tivemos a fala do embaixador dos Estados Unidos na ONU, o Michael Waltz, que negou uma guerra contra a Venezuela, isso que a gente está falando aqui, esse discurso continua, e disse que é uma operação policial. Então a gente traz essa fala e volta a conversar. Vamos lá. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. É isso, né, Luciana? É mais um discurso que está muito alinhado a querer justificar como uma atividade, uma espécie de atividade de segurança pública para prender um líder de cartel de drogas. Isso é a justificativa dos Estados Unidos, tá, gente? Não estou dizendo que é uma acusação, que inclusive não teve nenhuma prova apresentada, mas é o que os Estados Unidos, né, usaram desde o início.
que tem muito a ver também com o discurso, com o que Trump deu a entender logo após a captura de Maduro em sua primeira coletiva de imprensa, no qual ele citou claramente, abertamente a doutrina Monroe, né, que os Estados Unidos voltariam a aplicar, estariam aplicando novamente esses princípios de defesa dos Estados Unidos contra qualquer tipo de intervenção externa. E aí vem as 4 acusações às quais Maduro está respondendo, que seriam conspiração e narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras de arma e armas de uso restrito, conspiração relacionada a armas de fogo. Aqui um detalhe, eu dei uma lida no texto da acusação do novo processo, né, que foi atualizado agora no dia 3, a conspiração para importação de cocaína. Na verdade, seria para exportação. Assim como esse detalhe de grafia, tem outros conflitos discursivos, tanto que existe uma espécie de confusão em reconhecimento e não reconhecimento de Maduro, porque ele é chamado também presidente de fato nesse texto do processo contra ele. E, por exemplo, uma diferença com relação ao processo que tem sido comparado muito, né, à captura de Manuel Antônio Noriega, do Panamá, no final dos anos 90, o que se fala agora é que Maduro não era o presidente reconhecido em exercício porque ele tomou a presidência de maneira irregular. Então, os Estados Unidos teriam o direito de interferir e não estariam inferindo a soberania venezuelana, tendo em vista que Maduro era um criminoso procurado com uma fiança milionária por informações do seu paradeiro. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos e do discurso de Donald Trump do Make Venezuela Great Again, tem muito a ver com isso, uma proteção interna dos Estados Unidos. Depois, tocando outro ponto que é muito interessante sobre essa questão da popularidade também da operação, isso pode chegar a decair nos próximos dias, porque fere muito também a questão do American First, né, que é o que o Trump ganhou as eleições prometendo que ia colocar os assuntos internos dos Estados Unidos em primeiro lugar. E isso não estaria acontecendo. Então, boa parte da população provavelmente já está protestando contra os gastos que estão sendo empreendidos em operações como essa que trouxe Nicolás Maduro aqui para Nova York. Quero muito agradecer aqui a participação da Luciana Rosa, diretamente de Nova York, conversando com a gente, ajudando a entender esse cenário. Luciana, bom trabalho por aí. Acho que vai ter muito trabalho ainda pela frente. Valeu. Com certeza. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, Lu. Aí agora chega uma craque, que eu tava com muitas saudades aqui no ICL no sua segunda edição, Chico, porque quando eu voltei de férias, ela tava fazendo uma tal de série especial. Uma viagem lá, misteriosa, né? Mas está a posse. Agora está de volta quem entende tudo do assunto, né? É isso, Heloísa Vilela. Morou muito tempo nessa friaca aí, agora tá... Verdade, ela entende tudo. Oi, querida, tudo bom? Quanto tempo? Oi, Chico. Olha, coitada da Luciana, não tem a menor saudade do frio que ela está passando lá em Nova York. Agora, gostei muito de ver a apresentação que ela fez do caso todo, né? Bem detalhada. E eu só queria acrescentar o seguinte, vamos fazer de conta que a gente acredita na historinha muito mal contada do governo dos Estados Unidos, de que o Maduro é um grande gerenciador, né? Um gerente do tráfico de drogas, um país que não tem a menor relevância no tráfico de drogas mundial, mas enfim, vamos fazer de conta que a gente acredita. Mesmo que ele fosse, que direitos os Estados Unidos tinham de bombardear a Venezuela, ir lá, entrar, invadir o país e tomar o cara na marra? Nenhum, né? Pela lei internacional, eles tinham que mover um processo contra ele e pedir a extradição. É o máximo que eles poderiam fazer. Então, nem isso justifica a ação absurda do último dia 3. É isso, Elo. E também, aqui para a gente voltar a falar sobre o Conselho de Segurança da ONU, agora há pouco eu trouxe uma dessas falas do embaixador dos Estados Unidos lá na ONU, que estão muito alinhadas, como a gente já colocou também, com o Marco Rubio, que deu entrevista esse final de semana, secretário de Estado americano. E outra fala do Michael Waltz, que chama muito a atenção, é quando ele defendeu o direito dos Estados Unidos, prestem atenção nisso, de não deixarem os seus adversários controlar as reservas de energia ocidentais. Então a gente assiste essa fala e volta a falar sobre essa questão. Vamos lá. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live.
and we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. Chico. Não, quando eu falei que estava gostando, que as coisas estão saindo daquele terreno nebuloso da hipocrisia e do cinismo, vem o representante aí na ONU e fala da maneira mais contundente ainda, né? Nós somos o dono da energia do mundo. Ninguém pode ter mais do que a gente. O controle tem que ser nosso. Então, acaba qualquer ideia de camuflar. Foi para isso e é isso e será assim. O que me espanta, Elô, é continuar. Hoje a Assembleia Nacional da Venezuela toma posse para retomar o ano. A Delcy Rodrigues, ali legitimada pelo Supremo da Venezuela como presidente de fato. Isso é que ainda me deixa encucado. Como eles querem tanto domínio e porque mantém todo o chavismo no poder. Essa é a sinuca que eu não compreendi ainda. Olha, Chico, eu teria uma explicação para isso, que é a seguinte: os Estados Unidos têm uma longa história de tentativa de dominar outros países, seja sutilmente, seja abertamente. E a última grande experiência foi no Iraque, que foi um desastre absoluto. Eles invadiram o país e decidiram administrar o país. Puseram uma pessoa lá encarregada, aquele Paul, esqueci o sobrenome dele, que andava de terno e gravata e bota de construção, era uma figura ridícula. E foi um desastre absoluto, porque eles nunca conseguiram controlar o país. Então, eu acho que eles têm essa história na mão, eles sabem que dá errado, dá ruim. E o Trump tem uma eleição de meio de mandato pela frente agora, para Câmara e Senado. E ele sabe que é uma coisa que a população americana odeia, como a Luciana estava lembrando aí, que são esses gastos no exterior com esse tipo de ação e, claro, o risco de colocar aí alguns militares americanos na linha de frente. Você não vai controlar um país se você não puser o exército lá dentro, e eles podem morrer porque a resistência na Venezuela não será pequena. Então isso tudo foi levado em conta. O que eu acho que eles estão contando que podem fazer? Eles já chegaram lá, já bombardearam, em 2 horas resolveram o que queriam e mostraram para a Venezuela do que são capazes e estão dispostos a fazer. Diante disso, aceitaram, trabalhar com a estrutura do chavismo, que continua de pé. Todo o governo continua de pé, só saiu o Maduro. Então eles vão, e como disse o Marco Rubio numa entrevista no domingo, a gente vai continuar pressionando para que as coisas sejam feitas da maneira correta. A maneira correta lá, do jeito deles, que é permitir o quê? Que as empresas de petróleo dos Estados Unidos entrem lá, financiem uma renovação da estrutura de produção de petróleo da Venezuela para exportar tudo para os Estados Unidos. Não é só uma questão de ter o petróleo para si, para usar o produto, não é isso. É controlar o fluxo mundial de petróleo, porque o petróleo segura o valor da moeda americana. Então é algo muito mais complexo, muito mais amplo e muito essencial para a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos no mundo, que se dá através do dólar forte, do dólar sendo a moeda essencial para o comércio internacional. A Venezuela estava vendendo esse petróleo na moeda chinesa, por exemplo, e isso é algo que os Estados Unidos não querem de maneira nenhuma. Então, para eles, me parece que tudo bem conviver com o chavismo, contanto que eles possam determinar o que vai acontecer na indústria de petróleo da Venezuela. E, enquanto isso, a Venezuela vai ganhando tempo para mobilizar a opinião pública, mobilizar a comunidade internacional, como fez hoje nessa reunião na ONU, que foi absurda. Você imagina os países ali, um de frente para o outro, falando os absurdos que o americano falou, e o venezuelano
ouvindo, só olhando para a cara dele. Olha, foi uma cena e tanto, viu? Foi estarrecedor. Excelente explicação, Elô. Acho Você que deu faz total sentido. Não é? Esse diagnóstico seu, ele diz muita coisa. O mais maluco é que toda aquela oposição ao chavismo, assanhada, querendo assumir o poder, achando que havia chegado a hora deles, né? Como a Maria Corina, como o Edmundo Rodrigues, eles estão magoadinhos nessa história, né? Porque acabaram sendo rifados de sábado para cá. O Trump, ele respondeu pergunta de jornalista ali na hora, né, Elô? Deu um tapinha nas costas e falou, tudo muito bem, mas acho que não tem apoio popular, enfim, escanteou total, né, Elô? Por quê, né? Por quê? Eu acho que a última coisa que eles querem é desestabilizar demais o país, porque isso é péssimo para os negócios, é péssimo para a exploração de petróleo. Eles querem manter mais ou menos a estrutura, mas torear essa estrutura e dominar essa estrutura. É mais ou menos esse o jogo. E o Trump não segura a mão de ninguém. Tá aí o Guaidó para provar, tá aí a Corina para provar e tá aí o próprio Bolsonaro para provar que o Trump não segura a mão de ninguém. É verdade. É a tese de que ele não vai com derrotados, né? Mesmo a eleição na Venezuela sendo questionada, mas ele não vai com perdedores em lugar nenhum. É aquele narcisismo dele impede qualquer ação dessa natureza. Ele só vai com quem o enfrenta minimamente. Até aqui a gente pode colocar as ações do governo Lula no Itamaraty, né? Que prevalece a soberania brasileira diante da situação. A gente começou com tarifas altíssimas, o governo conseguiu boa parte dessa taxação reverter o processo também na questão da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, essa aplicação também foi revertida, então é um pouco por aí, né, quando a gente olha para como foi a atuação do governo brasileiro. Eu queria trazer aqui, Elô, uma publicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos nas redes sociais, em que se diz o seguinte, para quem está nos acompanhando aqui só por áudio, tem uma imagem do Donald Trump em que se diz: esse é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que a nossa segurança seja ameaçada. Isso coloca mais uma vez sobre essa questão da hegemonia, né, que tem muitos especialistas também apontando sobre esse declínio do império americano e essa questão do poderio se colocando por meio do uso da força. Elô. E o que a gente está vendo, né? A gente está vendo o Rubio falando disso abertamente. Ele diz, veja como eles... Falando da China, ele não é sutil, ele fala abertamente o nome da China. Veja como eles estão extraindo riquezas naturais na África. O que a gente sabe que está acontecendo na América Central e na América do Sul? A gente nós aqui temos vários projetos, são 5 rotas de ligação do Atlântico com o Pacífico para chegar nos portos do Peru e do Chile. E parte desses projetos tem o interesse e financiamento da China. A China está trabalhando para ter um outro ponto de saída dos seus produtos direto pelo Pacífico, para não depender do canal do Panamá, que é controlado pelos Estados Unidos. Então, isso tudo está em movimento e o desenvolvimento da África, da América do Sul global em geral, tem sido cada vez mais vinculado a projetos conjuntos com a China. E os Estados Unidos estão desesperados, porque eles fazem um trabalho de extração de recursos. Eles não fazem um trabalho que deixe nesses países uma infraestrutura, um desenvolvimento, ganhos, né? O tal do ganha-ganha. Não tem ganha-ganha com os Estados Unidos. Eles ganham e os outros que se ferrem agora mais do que nunca sob Donald Trump. Perfeito, Lu. Me bateu novamente, depois de sábado para cá, já havia preocupação não era só do olho, não é só a fiscalização, mas da mão, do dedo, da força da Casa Branca nas eleições do Brasil. Essa história toda, ela me devolveu esse temor. Como é que você vê, Lu? Você acha que podemos dormir tranquilos ou... Não,
Não podemos nem dormir e muito menos tranquilos, Chico, porque a situação é gravíssima e a disposição de tomar e se assenhorar de toda a região que os Estados Unidos demonstraram é gigante. Não vai parar por aí. Eu não sei, e a minha grande preocupação, Chico, é essa. Eu não sei quem vai barrar esse sujeito, porque a gente vive um momento agora que eu acho, estava conversando até com uma pessoa aqui no Planalto hoje sobre isso, né? A gente vive um momento que acho que o mundo inteiro viveu quando Hitler invadiu os países da Europa. Sim. Era essa a sensação, quem vai parar esse cara? E a gente está no mesmo momento. Quem vai parar esse cara? Ou China, Rússia, vão se dar por satisfeitos com a ideia de que eles vão mandar aqui no hemisfério e eles vão ficar com outras áreas de influência? Hoje, quando a gente sabe que a China tem no sul global sua grande parceria, Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, eles vão se conformar em simplesmente serem retirados desses mercados? Acho difícil. Não foi à toa que a resposta da China hoje no Conselho de Segurança da ONU foi muito contundente, o que foge aos parâmetros chineses diplomáticos, que são sempre muito comedidos. A resposta da China foi muito forte, especialmente para ser o país que é sempre comedido. Exato, Elô, isso que você chama atenção é muito importante. Aliás, a China que é o principal parceiro de quase todo o continente sul-americano. Então, a China está tão dentro do Brasil que você tropeça em projetos. Você vai no Nordeste, não tem como você andar sem tropeçar num projeto de energia solar, de energia limpa. É muita coisa. E compra de ações em tudo que é empresa. Então, não faz sentido que a China, depois de ter avançado tanto por aqui, chegue agora e diga, não, Trump, cuide daqui, que eu vou tomar conta lá de Taiwan e vamos embora. É isso aí. É isso que a Elô chamou a atenção aqui na fala dela também. Elô, muito obrigada. É bom ter você aqui de volta do meu lado. Até quarta-feira. Elô Vilela sempre está com a gente aqui no N2. Valeu, querida. Um beijo. Até amanhã, pessoal. Até. Querida. Obrigado. A gente segue por aqui já, trazendo a fala da China, o posicionamento da China no Conselho de Segurança da ONU, como adiantou também a Heloísa Vilela junto com a gente. E quero chamar a atenção, o Chico Sá, que a nossa equipe no sábado estava mobilizada quando aconteceu, né, o sequestro do Nicolás Maduro, tudo isso com o nosso jornalismo independente atuante. Então, é assim, a gente está aqui de segunda a sexta-feira nos estúdios, estava ali num momento de plantão, mas abrimos live. Nossa, as janelinhas se abriram ali na Mantiqueira, São José dos Campos, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro tinha uma janelinha ali do ICL, uma live sensacional. Não é? Eu fiquei dando uma de ombudsman, vendo a live do ICL, e dando uma passada ali em CNN, Globo News, nas outras emissoras, e vi o show que foi a cobertura do ICL, com a firmeza de sempre, né? Sem esperar que venha um manual de redação para poder dizer que aquilo é um sequestro. Claro que é um sequestro do Maduro naquele momento. Então, o ICL é quente e com uma belíssima cobertura. Eu quero chamar a atenção para isso, para chamar a nossa comunidade para apoiar, para assinar o ICL nesse ano, porque é isso que sustenta o nosso jornalismo independente no dia a dia, aqui no combate nesse ano, que vai ser um ano decisivo. Então vai lá em icl.com.br, faz a sua assinatura, a gente tem mais de 300 cursos exclusivos na nossa plataforma, séries originais, filme, documentário, tem muita coisa para expandir a cachola, né? Isso, Chico. Seguimos firmes e operantes, então, por aqui. E ficar com a nossa comunidade com esse Aliás, foi a grande abertura do ano do ICL, né? Ele abre ali fora do que estava da agenda, porque seria hoje que a gente voltaria em estúdio, mas aquela largada lá que o Rodrigo comanda no sábado, poxa, que começo de ano. Falando nele, Rodrigo Viana vai chegar aqui para somar a nossa mesa redonda. Chega aí. Chama o homem. Você que estava ali de plantão, a gente até conversou hoje nos bastidores de como foi essa cobertura, porque
Tem os que acordam mais cedo, os madrugadores foram os primeiros a ver essa notícia, né? Você foi um dos primeiros. Já tinha acontecido quando o Bolsonaro foi preso, dessa vez de novo. E a gente acompanhou, obrigado, Chico, pelas palavras, você também, Gabi. Mas foi uma transmissão, realmente, eu acho que, modéstia à parte, nós fizemos um trabalho bom, Chico. Conseguimos, nossa equipe também foi mobilizando convidados, entrevistados, Jamil Chad de Genebra, vários professores, toda a nossa equipe, a Roberta Garcia, e a nossa turma foi chegando, foi se somando, o Fábio Panunzio, o Calejon, a Gabi também chegou depois para a transmissão, enfim, a gente acompanhou tudo de perto. E eu queria, aproveitando que estou chegando aqui, primeira participação no N2 de 2026, agora há pouco tomou posse oficialmente lá em Caracas a Delcy Rodrigues. E a gente separou imagens, nós temos imagens aqui dela tomando posse oficialmente como presidente interina, né, Gabi? A gente tem, Rodrigo, aqui um boletim da Telesur para você comentar, diretamente lá da Venezuela. Vamos assistir então e a gente volta aqui para a sua fala. Vamos nessa. 5 de enero del 2026 se cumplen 2 días del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por parte de ataques perpetrados por Estados Unidos el pasado fin de semana. Se cumplen 3 días de movilización aquí en Venezuela para exigir que sea liberado y rechazar estos ataques bélicos por parte de Estados Unidos. El día de hoy las movilizaciones cobran una especial relevancia porque también se instala un nuevo periodo constitucional legislativo de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031. A mi espalda pueden ver cómo ciudadanos y ciudadanas en la capital venezolana se dan cita específicamente en la avenida Universidad para llegar justamente a las instalaciones de la Asamblea Nacional y ver desde las calles cómo transcurrió esta instalación del Consejo de un nuevo periodo constitucional legislativo de la Asamblea Nacional, donde quedó a cargo nuevamente como presidente el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Luego de eso también se vivió en vivo y en directo lo que fue la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son los hechos que han suscitado hoy en Venezuela, lunes 5 de enero del 2026, mientras la población se prepara para iniciar las actividades en cuanto a los comercios y también mantener la normalidad y la paz en el país. Ô Gabi, a gente observa ali a repórter na região central de Caracas e a gente separou também, ela traz, né, o que foi o início do novo ano legislativo, uma certa normalidade institucional internamente, enquanto acontece o sequestro do Maduro. Mas a gente tem imagens de dentro também da Assembleia, onde aconteceu o juramento da Delcy Rodrigues. A nossa equipe tinha separado também, acho que podemos rodar as imagens. Eu achei interessante, Gabi, porque a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidenta, toma posse, aí ó, essas são as imagens, ela toma posse agora há pouquinho, isso aí foi agora há pouco, são imagens também que nos chegam da Telesur, aquele de pé em frente a ela é o irmão. É o irmão. Jorge Rodrigues. É um médico da Assembleia Nacional, né? Presidente da Assembleia, e eles são irmãos. E eu acho interessante porque eles vêm de uma família de tradição socialista, militante, né? O pai dos dois era guerrilheiro. E nos anos 70 foi acusado de sequestrar um empresário dos Estados Unidos, o pai da Delcy. A gente tem imagens do pai da Delcy também, a nossa equipe tinha aqui já preparado, que também se chama Jorge Rodrigues. Ele morreu muito jovem. Por quê? Acusado de sequestro, esse é ele numa manifestação em Caracas. Ele foi preso, o Chico, e morreu sob tortura, num governo de direita ali na Venezuela. Então o pai dos dois era um militante socialista, aí tem a notícia, as manchetes da época, morreu sob tortura e assim cresceram Jorge Rodrigues, o filho, e a Delcy, que hoje é a presidenta, filhas de um militante torturado e morto pela polícia em governos de extrema-direita lá na Venezuela, acusado de sequestrar um norte-americano. Nós temos as imagens também num outro arquivo que eu tinha separado aqui. Acusado de sequestrar esse empresário dos Estados Unidos, um sequestro que durou 3 anos, Chico. Caramba. Esse homem ficou sequestrado 3 anos. Não se sabe exatamente qual a participação do pai da Delcy, mas, enfim, é uma família de tradição desse tipo, né, de luta socialista. Depois ela se torna chavista, né, na juventude. Então, ela não é assim uma oportunista que chegou de repente e ocupou ali a presidência, entendeu? Sim. Tem uma tradição muito forte dentro do chavismo. Tem muita gente dizendo, será que ela fez acordo com o governo do Trump para ficar, porque ela está com um discurso mais ameno? Eu estava no ICL Urgente trazendo a análise que, assim, me parece a mais assim, possível hoje. Ela está sendo cautelosa, porque não tem saída. Né?
Ela, como é de uma família, né, de esquerda, que acredita na história, ela está negociando com a história. Isso. É o que tem para hoje. O acontecimento está quente, ela está negociando com a história. E é ganho, é vitória até o momento. Você mantém a Assembleia Nacional com a mesma composição. Não houve golpe em relação à Assembleia. E você mantém a presidência com vice da mesma eleição que os Estados Unidos questionavam. Pois é, ela era. Então você tem o chavismo mantido com outras caras. É isso. Vamos ver até quando vai essa história. Aliás, um chavismo que tem a capacidade de mudar a história da esquerda na América Latina, né? Lembre-se que o Chávez assume diante de uma desilusão no mundo inteiro da esquerda. A gente vinha da queda do Muro de Berlim, tinha sido o grande acontecimento, e você dizia, o que vai ser da esquerda? Acabou. E é o Chávez que dá a virada aqui na América do Sul. O Chávez dá a virada na ideia de que há sim esquerda viva, e aproveitou bem a onda econômica e fez um governo que atendeu aos anseios populares. Aí agora talvez você tenha na queda do Maduro, pelas contradições que a história nos traz, um sopro bom para a esquerda. Ela é mais à esquerda do que o Maduro, Adelso Então Rodrigues. a história não morre assim, porque com um sequestro, com a Casa Branca sequestrando o Maduro. Uhum. A história, a gente pode estar se livrando de uma ideia de um líder que não representava muita coisa para a esquerda mais latino-americana e ganhando outra feição. Pode ser. Ganhando outro cenário. Eu conversava hoje se livrando do encosto e ganhando um novo cenário. Isso. Eu conversava hoje cedo com o Reginaldo Nasser, também professor de Relações Internacionais, nosso parceiro aqui, e ele dizia isso, os Estados Unidos querem dizer que estão governando. Não estão governando, né? Tem um apoio, inclusive com manifestação nas ruas. Quero somar aqui na nossa mesa redonda a Gisele Agnelli, socióloga, cientista política, também autora do livro Autocracia Made in USA. Gisele, seja muito bem-vinda, professora. Acho que nesse ela acabou de cair ela neste caiu. segundo. Ela vai poder nos ajudar a entender esse cenário, Chico. Voltou. Ela acompanhava a sua fala, já quero chamar a professora aqui, bem-vinda, Gisele, mais uma vez, e trazer justamente essa questão aqui que o Chico colocou de uma líder que é mais à esquerda, será, Chico, como você colocou? Se não é, talvez o Rodrigo uma que nova... conhece mais, assegura que sim, né? E claro, falando para a professora, que é uma fala, o meu discurso é muito otimista. Eu assumo essa feição. Sim. Tem sido muito colocada, né? Até somando com esse declínio do Império Americano, é algo que tem sido realmente colocado. De um lado isso, né, Gabi? De um lado, eu acho que desde sábado a gente dizia a estrutura do governo chavista se manteve, o Maduro foi retirado. Mas um outro debate é qual o papel que a Adelso Rodrigues vai ter nisso tudo. Mas a nossa entrevistada está chegando agora sim e pode nos ajudar com isso, Gabi. É isso, professora, bem-vinda. Tudo bem, Gabi, Chico, Rodrigo, um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer te receber também, Gisele. A gente falava sobre essa conjuntura política e sobre também essas novas lideranças que, na verdade, são históricas do chavismo e na Venezuela. Então, um pouco de o que a gente pode esperar a partir de agora, até porque a gente tem tido uma mobilização importante ainda do chavismo. Então, os Estados Unidos sequestraram o Maduro, mas ainda prevalece essa força política. Então, ouvi a sua análise a partir dessa posse no parlamento também. Pois é, Gabriela, se você me permite uma pequena digressão antes de entrar eu queria trazer uma figura política importante, que é o Elbridge Colby, para a nossa conversa. O Elbridge Colby, ele é importantíssimo, porque vocês começaram essa conversa até colocando ali aquela comunicação da Casa Branca, colocando o hemisfério ocidental é nosso, né? E ele é o grande teórico desse governo Trump 2. Ele é o número 2 ali no antigo Departamento da Defesa, que virou Departamento da Guerra. Ele está ali
ele também está muito próximo com o Rubio, e ele tem a gente fala muito do projeto 2025 e da Heritage Foundation, uma think tank conservadora, né, que pauta muito a política doméstica interna americana, mas o Elbert Colby traz para esse governo a política externa, através do livro que chama Strategy of Denial, onde ele traz um realismo duro americano do século XXI, com uma tese central ali de que os Estados Unidos não conseguem mais, no século XXI, dominar e fazer interferências em outros países ao mesmo tempo, com o verniz de levar a democracia liberal para o mundo, e que a China é uma grande hegemonia que precisa ser impedida de se tornar e de dominar a rota lá do Indo-Pacífico. Então, todo esse livro fala dessa estratégia de negação e contenção. Ele é muito explícito com relação aos Estados Unidos, o que ele pode fazer para a China não crescer e não anexar Taiwan. Então eu vejo muito essas análises falando, poxa, será que com essa ação na Venezuela ele deu uma carta branca ali para a China continuar ali as incursões em Taiwan, enfim, mas esse livro ele vai um pouco na contramão dessa análise. E para impedir que China, Rússia, outras potências hegemônicas expandam, né, que é contenção e negação, essa estratégia, então volta-se a falar muito nos países, no papel dos países da América Latina nessa nova dinâmica que o Elbert Colby traz, né? Então os países, principalmente do sul global, né, eles passam principalmente conceitos como democracia, direitos humanos, leis que defendem o meio ambiente, qualquer multipolarismo, ONU, são retóricos, não são estruturantes da política para o Elbert Colby. Então é um realismo muito duro e que a gente tá vendo com a invasão agora da Venezuela na pele, um extrativismo, né? Eles voltam a usar o termo da América Latina como quintal dos Estados Unidos, uma extensão territorial, como se os Estados Unidos pudessem ali considerar a nossa terra um extrativismo aberto para eles, né? Então, seja o petróleo da Venezuela, agora muito claro, né? Nem se fala mais em narcoterrorismo, nem se está perseguindo os narcoterroristas. O Triângulo do Lítio vai ser muito visado ali, Argentina, Bolívia e Chile, uma das maiores reservas de lítio do mundo, importante para semicondutores nesse novo mercado tecnológico também do século XXI. O Brasil com terras raras, nossos biomas, a nossa água, eu acho que tudo isso está muito em xeque no mundo de hoje. Então, queria trazer muito também esse autor e esse pensador para a gente entender essa dinâmica, esse cenário aqui dos Estados Unidos que é importante para entender a invasão da Venezuela. Perfeito. Professora, até agora há pouco a gente falava sobre o Conselho de Segurança da ONU. Eu queria trazer um pouco das posições de cada um dos países, né, desses países-chave. O governo venezuelano denunciando essas violações nessa reunião, as violações dos Estados Unidos, também dizendo que Aldercy Rodrigues está como presidente, que as instituições estão funcionando normalmente, e Rússia e a China também pedindo a libertação do Nicolás Maduro, criticando os Estados Unidos. A China, aliás, não é muito usual a China se posicionar dessa maneira mais contundente, e a Rússia até surpreendeu também, usando o termo bandidagem, enfim, uma fala bastante... Foi o discurso mais forte, né? Mais forte, de adjetivo ali. Foi da Rússia, né? Isso, da Rússia, exatamente. E o governo dos Estados Unidos não só justificando, a gente já trouxe algumas falas aqui ao longo do programa, mas não só justificando, mas alegando que o Maduro não era o líder da Venezuela e que também não existe uma guerra. Eles estão usando aquele termo de operação policial para justificar que é contra o narcotráfico, né, Rodrigo? Como se fosse uma espécie de operação de segurança pública, que acho que quase ali uma maneira de dar uma disfarçada juridicamente no que está acontecendo. Mas também serve para tirar a máscara, né, professora? Porque durante muito tempo se dizia assim, os Estados Unidos, nos discursos a gente ouvia de líderes latino-americanos, os Estados Unidos pensam que são a polícia do mundo.
Como é que eles pensam? Eles têm certeza que são. Porque hoje o embaixador na ONU falou isso. O que fizemos ontem em Caracas foi uma operação policial. Simples assim, na cabeça dele. Né? Então, tiram as máscaras. Né? Esse governo Trump está servindo para isso. Agora as pessoas falavam de imperialismo, até esse fim de semana circulou a fala de uma jornalista aí dizendo imperialismo, eu acho tão cafona falar em imperialismo. Bom, nós estamos vendo imperialismo, na minha opinião, a professora pode falar melhor, mas em estado bruto, sem nenhum disfarce. E ainda usando a desculpa de uma operação policial. Só quem se julga o império tem o direito de fazer operação policial no país dos outros. Ou eu estou errado, professora? Mas o mais importante, talvez, do que a minha opinião, seja a senhora analisar o que houve lá no Conselho de Segurança da ONU, né? Pois é. Os Estados é uma reação a uma nova postura dos Estados Unidos que nunca teve, né? Passou por o governo Trump com características populistas e agora a gente está numa outra coisa que eu já classifico como uma autocracia. Vamos esperar aí o VDEM, índices de classificação da saudabilidade democrática, mas eu particularmente já chamo de uma autocracia. Agora, os Estados Unidos se pautaram nas relações internacionais por muitos anos, seja governo democrata ou republicano, mais ou menos, na excepcionalidade americana, né? Aquele princípio de que a história da democracia, do federalismo americano é uma história única e superior, né? E única e diferente no mundo e por isso superior, né? Bastante arrogante esse conceito, mas é isso, leaders of the free world, os líderes do mundo livre, né? Você pode criticar o Venice de buscar essa democracia liberal no mundo, né? Mas esse é o princípio. A Chimamanda, que é uma autora que eu gosto muito, em Americaná, no livro, traz um conceito que eu acho que a gente tem que usar mais agora. Ela relembra a palavra jingoísmo. Jingoísmo, para observação de uma nigeriana que morou nos Estados Unidos e se tornou professora, é um nacionalismo exacerbado, um patriotismo bélico, agressivo com relação aos outros países. E o Trump, ele traz esse conceito, as últimas consequências culturalmente. Todo o conceito de America First trouxe isso. Estamos sendo dilapidados por outros países, estamos sendo passados para trás, principalmente a ameaça da China no ideário popular. Então, é isso que se baseia Trump. Até o America First, que na campanha do Trump foi muito, não vamos mais se meter em nenhum conflito em outro país, principalmente em termos de orçamento, não vamos gastar nada. A gente está vendo que se transformou em outra coisa agora, né? Ele está indo no limite constitucional que é de fazer ações pontuais, como ele fez na Venezuela, até o limite que ele não precise do Congresso para pedir verba extra. E é interessante a gente olhar que no começo do governo Trump, ele já ali, o único projeto que passou, que o legislativo existiu esse ano todo, foi a Big Beautiful Bill. E lá no orçamento a gente já via, ele aumentou demais, ele aumentou a dívida interna americana puxada principalmente pelo orçamento de defesa. E ele estava construindo entre a defesa usada em intervenções externas e a defesa interna, que se traduz no ICE, né, na política migratória violenta aqui dos Estados Unidos. Então a gente já percebeu ali que ele estava querendo, ele começou já a ameaçar o Canadá como 51º estado americano, e ele não estava brincando, né? Deu um trabalho ali para o primeiro-ministro McCartney para se unir até a líderes europeus. Depois ele mandou o J.D. Vance, o vice-presidente da República, para a Groenlândia, em terra, né? Que também demandou ali a Dinamarca, que faz parte da OTAN, um esforço para combater essa retórica. E agora com a Venezuela, eu acho que também a questão de você ter na Venezuela a fragilidade das eleições que foram ali, haja vista os observadores internos, também foi um fator que enfraqueceu um pouco, além da questão do petróleo, e fez com que ele facilitasse que ali ele conseguisse seguir nesses arroubos expansionistas dele, que lembram muito a Rússia do século XIX. Professora, quero muito agradecer a sua participação aqui no Estadão Notícias segunda edição. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Acho que será bem breve pelos últimos acontecimentos que a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, professora Ginélia Agnelli. Boa noite. Um grande abraço, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigado. Prazer te receber.
Hoje a gente recebe também Jamil Chad, que no sábado ficou com a gente quase que durante a manhã inteira, à tarde também. Conversei com o Jamil bastante no sábado. Bem-vindo mais uma vez, Jamil. Importante ter você aqui com a gente. Boa noite, boa tarde para vocês todos. Também um dia muito importante hoje. Muitas máscaras caíram. Muitas, Jamil. A gente até trouxe aqui algumas falas, né, alguns posicionamentos. Para começar aqui com você, que a gente quer falar sobre o governo brasileiro também, dizendo que rejeita a divisão do mundo em esferas de influência. Você vai poder explicar isso muito melhor aqui, mas denunciando também qualquer tentativa da criação de um protetorado na Venezuela, que foi uma indicação do que a fala do Donald Trump no último sábado deu ali de cara, quando diz: nós estamos governando a Venezuela. Já foi a primeira declaração do Donald Trump. Mas eu estava curioso para saber do Jamil também, porque eu vejo já uma grande diferença da coletiva do Trump do sábado para hoje. Quando assume a vice-presidenta, quando assume a Assembleia Nacional, isso é administrar a Venezuela? Ou apenas uma demonstração de força, né, Chico? Sabe, como é que o petróleo entra? Ou vai ser apenas um departamento para cuidar do petróleo independente e vocês tocam a Venezuela? Fiquei curioso para saber de quem entende. Justamente. Que desenho vai ser esse? Não estou entendendo mais nada, Jamil. Me explica aí. Me ajuda, Jamil. Tá todo mundo louco, Elba. Ô Chico, olha, eu vou te dizer então, vários diplomatas de vários países que eu entro em contato, eu ligo sem parar para todo mundo, mando WhatsApp para todo mundo o tempo todo, todos me devolvem uma resposta muito parecida com a que você acabou de me dizer. Como assim, Jamil? Você quer que eu traga algum tipo de certeza diante de tanta incerteza? Aí você fala, bom, é verdade, não dá para exigir o céu, né? Afinal de contas, estamos sim numa fase absolutamente nova das relações internacionais. Mas vamos tentar organizar aqui o pensamento. Em primeiro lugar, você tem toda a razão, Chico, tem uma diferença entre o que Donald Trump disse, e vamos usar a palavra que ele disse no sábado: os Estados Unidos will run Venezuela, vão administrar a Venezuela. Ele não explicou como, né? Agora, nos dias seguintes, e em várias entrevistas, em várias declarações, ele foi ou colocando conteúdo, ou a própria, eu diria, decisão começou a ser tomada. E qual foi a principal decisão? Apostar, num primeiro momento, em Delcy Rodrigues. Então, tem essa aposta é acompanhada por muita ameaça. Ele diz muito claramente que, se ela não fizer as coisas certas, ela pode sofrer ainda mais do que Maduro, essa é a frase que ele fala. Depois vem o próprio Marco Rubio dizendo: não, os Estados Unidos não vão ter um governo lá americano, mas nós é que escolheremos quem vai governar a Venezuela. E aí ele deixa também muito claro que Delcy Rodrigues tem alguma chance se cumprir os interesses, obviamente, dos Estados Unidos. Agora, claro, isso não acontece, uma frase dessa não acontece num vácuo. Enquanto ele fala tudo isso, enquanto o governo americano fala tudo isso, o que nós vimos na Venezuela, uma tentativa de barcos com petroleiros, com, obviamente, combustível tentando sair da Venezuela, nós vimos, inclusive, algum tipo de reação, inclusive popular. Então, muita coisa acontecendo em absolutamente pouco espaço de tempo. Imagine, só tudo isso que a gente está conversando aconteceu em apenas 3 dias. 3 dias. Então, ainda é muito cedo. Tua pergunta é muito legítima, porque é realmente muito impactante, mas é ainda muito cedo para tanto nós, como o governo americano, como a própria Venezuela entender o que está acontecendo. Agora, vamos para o Conselho de Segurança da ONU hoje. Bora. Um conselho que não tinha nenhuma votação a ser feita. Ou seja, não tinha uma resolução para ser votada, porque todo mundo sabe que, se tivesse uma resolução, o governo americano iria vetar. Agora, a negociação em relação a essa reunião aconteceu antes dessa reunião começar. E aqui eu trago alguns bastidores dessa reunião. Claro, Venezuela, mas também principalmente China, Rússia, o próprio Brasil, a Colômbia, que foi quem convocou a reunião, queria que a reunião fosse uma espécie de oportunidade para que o mundo todo mostrasse aos Estados Unidos que esse comportamento é ilegal.
governo americano correu nos bastidores, Chico, para dizer, olha, a lista de oradores está muito extensa, nós não queremos uma reunião muito longa, não. E tentou vetar que países falassem. Imagine só, nós não estamos falando aqui de uma democracia, supostamente, que aceita que todos possam falar, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, coisa nenhuma. Eles queriam bloquear países para que eles não falassem contra a invasão, contra a ação militar que aconteceu. Então, a reunião começa já com muita tensão. Muito. E aí nós tivemos algumas declarações absolutamente reveladoras, claro, da tensão global. Mesmo que essa reunião não tenha valido de nada, no sentido de nada ser tomado de decisão, ela foi um reflexo, hoje, do que é a tensão global. Então, o governo russo, por exemplo, chamando justamente as atitudes de Donald Trump de bandidagem. Eu convido a nossa audiência a conferir as matérias que estão lá no site do ICL Notícias, porque eu trago tudo isso. O governo russo chama o que aconteceu, chama isso, durante a reunião do Conselho de Segurança, chama de bandidagem e neocolonialismo. A China vem e diz o seguinte, não, o mundo não pode ter um juiz que simplesmente decida o que é certo e o que é errado. Colômbia e vários outros países vão nessa direção. Aí vem o Mike Waltz, o embaixador americano, que diz, em primeiro lugar, Maduro sequer é um presidente. Ele, na verdade, é um narcotraficante. Então, vocês estão dando uma importância para ele que ele não deveria ter. Olha só como ele começa desmontando, basicamente, essa história. Segundo ponto, já fizemos isso antes. Vocês lembram do Noriega? Ele mesmo fala, não sou eu que estou dizendo. Ou seja, isso já foi feito, que vocês estão reclamando tanto, gente. Já foi feito e ninguém reclamou na época. Ponto número 2. Ponto número 3, dizendo, olha, mas sequer uma guerra nós temos lá na Venezuela. Isso aqui não é uma guerra. Né? Também desmontando qualquer tipo de argumento. Então, ele estava ali presente para, obviamente, tirar qualquer credibilidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, também foi muito revelador essa posição americana. E, por fim, Gabi, tua pergunta sobre o Brasil. O Brasil é um discurso bastante, eu diria, contundente, apesar de não citar Estados Unidos, mas não cita Maduro também no discurso, nem Maduro, nem Trump são citados nominalmente. Agora, o Brasil diz duas coisas importantes. Primeira delas, protetorado nós não aceitaremos e não vai funcionar. Esse é o primeiro ponto. E 2, o Brasil rejeita um mundo dividido em zonas de influência. Então, esse é basicamente o resumo do que foi a reunião de hoje. Como eu disse, ela não teve nenhuma resolução a ser votada, mas ela foi um espelho muito importante de como está a tensão hoje internacional. Excelente, Jamil, esse resumo que você traz aqui. Agora há pouco você estava falando do posicionamento americano. Eu queria trazer especificamente o que o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou nas redes sociais para você poder comentar. Agora há pouco a gente trouxe também com a Heloísa Vilela. Eles dizem o seguinte, postando uma imagem do Donald Trump. Este é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que a nossa segurança seja ameaçada. Já passando a palavra aqui para você sobre essa questão dos Estados Unidos estão se colocando, né, com o uso da força perante os demais países, agora especificamente contra a Venezuela. Nós estamos assistindo ao imperialismo do século XXI. Nas redes sociais, desenhado o que significa um país, basicamente, se apoderar, ou pelo menos dizer que está se apoderando de um continente inteiro. Eu insisto, nos documentos da Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos, eles falam que a defesa dos Estados Unidos passa por garantir que todos os setores da América Latina estejam, de alguma forma, sob o controle dos Estados Unidos. No documento, por exemplo, Gabi, é muito relevante que eles pedem, inclusive, que a CIA identifique os locais no continente americano, no hemisfério, basicamente ocidental, que sejam de interesse estratégico dos Estados Unidos. A CIA. Isso é dito num documento. O documento sequer é reservado. Ou seja, é sim um governo que se apresenta como uma espécie de... eu acho que não é nem espécie, é um erro, que eu acabei de falar um erro aqui. Um governo que se apresenta, sim, como um ator imperialista no século XXI.
E essa postagem nas redes sociais é absolutamente histórica. O governo Trump, numa conta oficial, com a imagem do presidente dizendo: esse é o nosso hemisfério. E não vamos confundir aqui o nosso, porque nós estamos nesse hemisfério. Então, como se o Brasil falasse, esse é o nosso hemisfério. Não, esse é nosso porque, de fato, é a intenção, a de propriedade, a de tomada de posse. E hoje o Brasil, inclusive, falou: não tem nada que justifique uma atitude como essa. Não tem nada no direito internacional que justifique simplesmente você tomar posse de uma zona de influência, de uma zona do continente, do mundo, dizendo que essa é a minha área vital de interesses para o meu país. Não existe. Alguns especialistas estão chamando, em vez de doutrina Monroe, né, botando um D, né, Donroe, né, é uma atualização da doutrina Monroe, que era a América para os americanos, mas me parece com um grau assim mais explícito, talvez, de violência do que era lá no começo do século XIX, com um discurso ainda mais explícito, né? Porque foi do século XIX a doutrina Monroe, no começo do século XX o presidente Roosevelt, não o Roosevelt do desenvolvimento, o outro Roosevelt atualiza aquilo, né? Bota para quebrar também, e agora você tem o Donald Trump, né? Então a cada 100 anos os Estados Unidos explicitam algo que a gente conhece, mas que agora fica explícito, caem as máscaras, né? Gabi e Chico estavam falando isso mais cedo, o que acaba tendo um lado assim, eu não digo que é bom, porque é impossível, nada do que aconteceu é bom. Mas é pedagógico, né? É pedagógico. Você não está mais num jogo num teatro de enganando ninguém, ó. O jogo é esse, é bruto. Agora você veja essa coisa de zonas de influência também, né, Jamil? Porque China e Rússia, algumas pessoas tinham a ilusão de que China e Rússia iam encostar um navio de guerra aqui, iam fazer frente para os Estados Unidos. Não fizeram nada disso, né? Estão, por enquanto, no discurso. Né? Isso também é bom a gente observar. Isso aqui serviu como um teste para o Trump. Olha, eu vou lá, tiro um presidente de dentro da capital, levo para Nova York e não acontece nada. Expõe nas redes sociais. Expõe nas redes sociais e diga: é meu. Então, daqui a pouco ele vai tomar o que ele quiser. Em alguns casos, faz pela eleição. Na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Equador. Onde não der pela eleição, vai na porrada, como eles fizeram aí na Venezuela. Então, por isso que a gente tem que ficar preocupado na Colômbia e no Brasil, que tem eleição esse ano, como o Jamil já vem falando há algumas semanas, né? E olha, Rodrigo, tem dois pontos fundamentais. No caso da Argentina, é pela eleição, mas também era por um cheque, né? Teve um cheque ali que foi dado para o governo, para um oxigênio absolutamente fundamental para o governo Milei. Sem aquele oxigênio, sem aquele cheque, eu não sei aonde estaria o governo Milei neste momento, e aquele cheque, obviamente, catapultou aquele governo, ou pelo menos permitiu que aquele governo fosse adiante, desde que várias exigências do governo de Donald Trump fossem atendidas por Milei, várias exigências. Aquilo ali veio cheio, na verdade, de condicionalidades. Será que elas são tão diferentes das condicionalidades que Donald Trump está colocando em Delcy Rodrigues? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se são apenas estratégias diferentes para o mesmo objetivo, que é, sim, protetorado. Um protetorado econômico na Argentina, um protetorado militar no caso da Venezuela, e assim por diante. O governo brasileiro, no fim de semana, e nós trouxemos isso, inclusive, no domingo, na nossa página, o governo brasileiro justamente preocupado com esse fenômeno que você acabou de dizer. Se der certo essa intervenção na Venezuela, ou seja, se eles conseguem, a partir dessa força toda, tirar um presidente, colocar um governo que seja do seu interesse, que atenda aos seus objetivos econômicos, por que eles parariam na Venezuela? E é um país grande, com uma força militar importante. Você imagine a quantidade de países latino-americanos com exércitos absolutamente frágeis, com economias frágeis, sem qualquer tipo de aliança nem com Rússia e nem com China. Ou seja, são absolutamente dependentes de qualquer tipo de ameaça, ou dependentes não, perdão, a possibilidade de que você simplesmente coloque esses países na linha que você quiser é muito mais fácil, inclusive. Então, essa é a grande preocupação brasileira, que esse método Trump simplesmente seja proliferado em outras partes da nossa região e, por que não,
em outros lugares, por exemplo, a Groenlândia. Então, tudo isso está sendo jogado, esse jogo está sendo jogado neste momento. É muito importante que a gente entenda que isso não é apenas sobre Venezuela. Eu tenho recebido muitas mensagens, mas ele é um ditador, mas ele viola os direitos humanos. Bom, a gente pode discutir isso e deve discutir isso. Agora, o que a gente não pode esquecer é que esse argumento ele é instrumentalizado, porque quando um ditador tem políticas que são simpáticas aos Estados Unidos, nós não escutamos nenhum tipo de ameaça a esse ditador. Ou seja, não é sobre democracia, não é sobre direitos humanos, não é nem mesmo sobre narcotráfico. É sobre, obviamente, o acesso aos recursos naturais e a posição geopolítica daquele país. Claro, Jamil, você citou a Groenlândia, eu vou falar diretamente disso, já falamos muito aqui de Colômbia, ameaça direta, Cuba também, pressão contra o Panamá. Agora, teve esse ataque contra a Venezuela e logo depois tem muita gente apontando a Groenlândia como alvo por ter sido alvo agora da fala do Donald Trump, primeiramente, dizendo que não desistiu a Casa Branca de uma anexação da Groenlândia, e aí o Trump se pronunciou a respeito disso. A gente traz o trecho dessa fala também e já volta a conversar com o Jamil. Vamos lá. Do you expect to take an action against Greenland? By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Aqui, para quem está nos ouvindo só por áudio, basicamente ele diz: nós precisamos da Groenlândia por conta de uma situação estratégica de segurança nacional. Eu vi um post hoje da cantora Bjork. Vê que curioso, a cantora Bjork preocupada, depois dessa fala do Trump, ela aproveitou para dar umas patadas na Dinamarca, né? Que tem uma treta histórica com a Islândia, ela é islandesa, e ela defendendo ali a independência da Groenlândia. Mas são falas, né, que estão assustando o mundo inteiro, tirando as pessoas da sua rotina e tal. Ela preferia estar gravando uma música nova e tal, se colocando em público para falar, porque, como você falou aqui no começo, lembra o Hitler, vamos ser claros. Porque a hora que ele fala, nós precisamos porque necessidade de segurança. Qual era o discurso da Alemanha? Se quiser tirar o Hitler, porque o Hitler é uma figura... É muito pesado. A Alemanha, gente, mas a Alemanha figura nazista, similar? Pois é, a Alemanha nazista dizia, nós precisamos assegurar o espaço vital para a existência da Alemanha. Era esse o termo, espaço vital. O que o Trump está falando, com outras palavras, é espaço vital. Exatamente. Ele acabou de falar, precisamos da Groenlândia por uma questão de segurança. Mas e a Dinamarca? A Dinamarca não será capaz de garantir isso, porque a Groenlândia é uma colônia dinamarquesa, né? Um grande território, mas pertence à Dinamarca, que é pequena, né, comparado. Então ele deixou explícito, é impressionante, Chico, mais uma vez, é explícito, é imperialismo, Jamil, e não é só imperialismo contra a América Latina, é imperialismo contra os europeus. Olha, aliás, a comunidade econômica europeia numa vassalagem absoluta. Como nunca, né? A América Latina ainda reage um pouco. Ainda tem um Petro ali dando uma pancada e tal. Acho que a palavra é vassalagem mesmo, não é diplomacia. Nossa, vassalagem é um negócio que você nunca se viu em lugar nenhum. É impressionante. Vamos ver o Jamil sobre isso. É impressionante, e os europeus estão entendendo que o jogo mudou, porque durante 80 anos, essa aliança entre Estados Unidos e União Europeia, e Europa, basicamente, ela foi inquestionável. E hoje, como não só essa aliança, várias alianças do governo americano, dos Estados Unidos, passam a ser questionadas sempre que o interesse americano prevalecer. Então, não existe mais a definição de amigos, inimigos, adversários. Não, depende de quem está do meu lado. Você não está do meu lado, ou você está do meu lado, mas é um obstáculo a algo que eu quero, você deixa de estar do meu lado. Né? Então, é muito claro isso. No caso da Groenlândia, é ainda mais impressionante, porque, claro, nós estamos falando de um governo aliado, nós estamos falando de um membro da OTAN, a Dinamarca é membro da OTAN, ou seja, nós estamos falando de um governo socialista com cunho
bolivariano. Não, estamos falando de um membro da OTAN absolutamente aliado, com os mesmos, eu diria, parâmetros culturais. Não tem nada que você poderia dizer ali, pô, ali é complicado porque a bandeira deles é vermelha, etc. Até né, da Dinamarca até vermelha, mas não é esse o problema, né, deles. A questão é que, claro, a Groenlândia passa a ser fundamental num jogo político, geopolítico muito maior, que é justamente a das rotas, basicamente, entre a Ásia e o continente americano, claro, principalmente com as mudanças climáticas, e aí, obviamente, essas rotas que encurtam, claro, a viagem entre a Ásia e as Américas, ela pode passar por ali, esse é um primeiro ponto. Segundo, claro, a quantidade impressionante de recursos naturais que também tem ali na Groenlândia. E, claro, com o governo Trump dizendo que isso tudo está sendo ameaçado porque russos e chineses já começam a estar na região. A Dinamarca veio e falou, gente, então vamos fazer o seguinte, se os russos e chineses de fato estão na região, vamos fazer uma aliança e a gente vai defender. Ah, não, vocês não vão defender, nós vamos defender. Agora, o Rodrigo tem toda a razão. A cada 100 anos, né, aparentemente, aparece uma doutrina, ou pelo menos um formato novo. Há 100 anos, o governo americano considerou fazer uma ação mais contundente para tomar a Groenlândia. Não foi para frente, a história naquele momento não foi para frente, era muito complicado, os europeus, obviamente, eram os grandes europeus, né? Não era essa Europa absolutamente marginalizada, era mais difícil você simplesmente bater de frente com os europeus. Hoje, de repente, não é tão mais difícil assim você passar por cima, basicamente, daqueles que foram teus aliados. É isso, Jamil. Antes, o Big Stick era, você fala de uma maneira amigável, mas você dá uma marretada. Agora não precisa nem mais falar amigável, né? Dá uma marretada na palavra, na economia, na guerra, tudo. E acabou. Agradecer o Jamil Chad aqui, junto com a gente no N2. Querido, obrigada. A gente se fala em breve de novo. Só queria trazer um detalhe nessa confusão que foi esse dia no Conselho de Segurança. O governo da Colômbia pediu a presença do Jeffrey Sachs, né, o economista. A China e Rússia aceitaram. E ele veio com um discurso devastador também em relação aos Estados Unidos, mostrando que, claro, o que existe é uma atitude permanente de golpes de Estado, de invasões e de tentativas de tomada de recursos naturais pelo mundo inteiro. Nenhuma novidade. É como o Rodrigo disse, agora é tudo explícito, não tem mais a historinha para ser contada. Não precisa contar mais a historinha dos direitos humanos, da democracia, das armas químicas e de não sei o que, não. A gente dispensa a historinha, vamos direto ao ponto. É isso, Jamil. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa fala aqui, esse trecho do Jeffrey Sachs, Jeffrey Sachs, justamente, que o Jamil aponta aqui. Obrigada, querido. Bom descanso por aí. Se é que é possível falar em bom descanso em momentos como esse, né? Acho que o Jamil cenário, acho que ninguém descansa. Aliás, não sei se vocês acompanharam, nós acompanhamos, né? As entrevistas do Chico Pinheiro, entrevista no ano passado. Claro, acompanhei várias. Várias, muito boas, e a gente selecionou aqui as melhores para reprisar nesse começo de ano. Então a gente vai trazer a do Pedro Cardoso, né? Campeão de audiência. E a de maior repercussão também. Né? Talvez seja a campeã em reprodução em rede social e tudo. Né? É isso. Então a gente começa esse ano já com novas entrevistas que vão sair do forno. Enquanto isso, a gente assiste a do Pedro Cardoso na segunda-feira. Vamos lá, dá um trechinho aí pra gente. Ser de esquerda, no fundo, é considerar que há certos bens da humanidade que são inevitavelmente coletivos. O saber, por exemplo. Quem é que descobriu toda essa matemática que a gente aprende na escola? A história. Quantos historiadores trabalharam para a gente hoje ter livros de história? A literatura. A quem pertence esse saber? A quem pode pagar por ele? Não. Esse é um saber que pertence à totalidade da humanidade. Então, me parece óbvio que ele tem que ser oferecido e garantido à totalidade da humanidade. Não pode uma pessoa nascer rica, como me aconteceu, e aí eu ter a oportunidade de estudar, e o garoto que nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que eu, no mesmo lugar, mas numa família que é herdeira da escravidão brasileira, da escravidão... é preto, né? E no caso do Brasil há essa tristíssima
concomitância, né, da cor da pele das pessoas, está ligada à pobreza majoritariamente, e aí ele não tem direito ao saber da escola particular. Então, de uma certa maneira, haver escola particular é uma ofensa à justiça do conhecimento. Aqui, então, um trechinho, um gostinho. Muito bom. Viva a escola pública, né? Viva a escola pública, onde fui criada. Também sou filho da escola pública e tem que ser cada vez mais forte, né? Muito boa, essa fala dele é muito boa. Excelente. Acompanha aí a partir das 7 horas, só continuar junto com a gente que você já vai ser redirecionado para o Chico Pinheiro Entrevista, que hoje conversa com o Pedro Cardoso. E vamos seguir, eu prometi aqui que a gente falaria, separou aqui um trecho da fala do presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Jeffrey Sachs. Mas vamos chamar nosso convidado aqui, que é o professor Fábio Sais Silva, professor de Estudos Internacionais na Universidade de Oklahoma. Professor, bem-vindo, bom falar com o senhor. Obrigado. Obrigado, Gabi, Rodrigo, Chico, bom estar aqui com vocês. Excelente receber por aqui para ajudar a gente a entender esse cenário e essa reunião do Conselho de Segurança também. Jamil Chad fez um bom resumo e análise aqui para a gente. Vamos resumir um pouco também do que o Jeffrey Sachs falou, né? Economista que listou esse histórico de intervenções dos Estados Unidos, mostrando que há repetição de métodos que já aconteceram ao longo da nossa história. E ele também disse que diferentes administrações estadunidenses tentaram derrubar o governo da Venezuela ao longo dos últimos 20 anos. Tem esse trecho completo que a gente assiste agora e volta a conversar com o professor. Vamos lá. Let me offer some background. Since 1947, the United States foreign policy has repeatedly employed force, covert action, and political manipulation to bring about regime change in other countries. The methods employed are well established and well documented. They include open warfare, covert intelligence operations, instigation of unrest, support for armed groups, manipulation of mass and social media, bribery of military and civilian officials, targeted assassinations, false flag operations, and economic warfare. These measures are illegal under the UN Charter, and they typically result in ongoing violence, lethal conflict, political instability, and deep suffering of the civilian population. Aqui a fala completa, que é justamente o que o Jamil estava explicando, né? Uma atitude permanente de golpes de Estado, tentativa de tomada de recursos naturais. Eu queria ouvir a sua análise, professor, desse posicionamento ali no Conselho da ONU e, claro, um pouco de um contexto geral do que se espera também que saia dessa reunião. Bom, Gabi, essa fala do Jeffrey Sachs, ela é correta, né? A gente tem aí muitos registros na Guerra Fria, o próprio Brasil também foi vítima dessa atuação dos Estados Unidos. Muito tempo depois ficou provado que os Estados Unidos teve ali as suas digitais no golpe de 64, mas houve ali nos anos 90 uma expectativa de que talvez isso pudesse ser superado, talvez isso fosse um método muito próprio da Guerra Fria, e que com o fim da União Soviética, né, e uma quase que hegemonia americana, o controle que os Estados Unidos têm sobre outros países pudesse ser exercido de uma maneira mais indireta a partir de influência, né? Mas é interessante que a gente comece a observar ali já nos anos 2000 que os Estados Unidos voltam a fazer uso dessas medidas unilaterais. Então a invasão do Iraque foi um caso, né? E acho que também há toda aí uma sedimentação dessas práticas nas instituições americanas e também uma aceitação, uma naturalização por parte da comunidade internacional, né? A invasão do Iraque não passou pelo Conselho de Segurança, mesmo assim as Nações Unidas meio que fizeram ali uma vista grossa para isso, né? Tem uma série de ações unilaterais americanas que foram respaldadas pelo Judiciário americano, pelo Congresso americano, sob uma ideia de que a presidência teria aí uma espécie de uma ascendência, uma capacidade de determinar melhor os instrumentos de política de segurança. Então, também o que a gente assiste hoje não é o resultado apenas da administração Trump, né? Mas é o resultado desse conjunto que foi se acumulando, né? E que foi colhendo aí alguma legitimação também institucional nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos ao longo dos últimos 20, 25 anos.
Professor, até a gente fala aqui do posicionamento dos Estados Unidos e essa análise do Conselho de Segurança da ONU, eu queria reforçar até aqui, porque alguns a gente já citou, mas alguns posicionamentos ali que foram contundentes, por exemplo, da Rússia, condenando essa ação dos Estados Unidos, até cito aqui falando em ato de bandidagem, em prática de neocolonialismo, são palavras fortes importante, ali. neocolonialismo. Exatamente, diante do que a gente está vendo, né, Rodrigo? A China também, e pedindo a soltura, mais uma vez, já tinha pedido até, mas agora no Conselho de Segurança da ONU, a soltura imediata do Nicolás Maduro, e muitos analistas indicando uma nova ordem mundial. Você falava agora há pouco também sobre isso, né, Rodrigo? Sobre essas influências, zonas de influência justamente dos países. Eu queria ouvir a análise do professor também nesse sentido, de que maneira isso também está mudando, né, reposicionando, vamos dizer assim, essa ordem mundial. Isso era uma hipótese que se colocava ali no final do governo Biden, início do governo Trump, e que o governo Trump, de fato, abraçou, articulou essa tese, né, de que nós vamos viver agora um mundo em que aquela ideia de globalização, de integração plena, ela se desfaz, e o mais provável é que o mundo se fragmente e que dentro disso os Estados Unidos se vê um pouco como naturalmente competente, né, para dominar o que eles chamam do hemisfério ocidental, né? Então, isso está agora articulado em documentos e passa justamente por essa ideia de garantir o domínio das Américas e também até mesmo de territórios que hoje pertencem à Europa, como a Groenlândia, vocês falavam aqui disso, né? Agora, eu não vejo que isso seja uma trajetória inevitável da política internacional. Eu acho que ainda há um espaço para se recuperar o multilateralismo e também a integração entre países, até porque esse é um cenário que tende a gerar muita instabilidade, né? E instabilidade não é bom para diversos agentes, inclusive agentes privados. Eu acho que um momento crucial aí na trajetória disso tudo vão ser as eleições de meio termo aqui nos Estados Unidos, que vão dizer mais ou menos se o Trump vai continuar tendo apoio popular, né? E vai continuar podendo adotar essa linha de política externa sem uma maior contestação do legislativo, ou se caso os democratas ganharem uma maioria no legislativo, eles aí passam a ter instrumentos, né, para poder, por exemplo, bloquear esse tipo de ação e adotar resoluções que alterem um pouco o curso dessa trajetória. Professor, o senhor acha que dá para comparar, assim, quando a gente fala em zonas de influência, ou esferas de influência e tal, então Estados Unidos ficariam com as Américas, a Rússia com o leste europeu, mas o leste europeu não quer ficar com a Rússia, então, por enquanto a Ucrânia, né? A Rússia avançou até a Ucrânia e tem Belarus ali, a antiga Bielorrússia também. E a China no Sudeste Asiático, né, na Ásia, tendo domínio econômico. Mas são diferentes as posições, né? Até agora eu não vi a China adotar uma posição como essa, adotada aí pelos Estados Unidos na Venezuela. A Rússia, sim, na Ucrânia. Mas, fora isso, são poderios diferentes. As pessoas olham para a Rússia, a economia russa não dá para chegar perto da economia dos Estados Unidos, né? Ela tem força bélica, mas não força econômica. A China tem força econômica. Como é que você poderia analisar não só os Estados Unidos, mas esses outros dois grandes jogadores, players, né, como se diz por aí? Bom, Rodrigo, para mim, o que eu posso constatar um pouco é que a China, pelo menos no discurso, né, ainda continua com um discurso muito alinhado a de alguma ideia de globalização, de integração, inclusive porque se beneficia de rotas comerciais com outros países, né, um país que acabou se tornando aí superavitário nas suas rotas de comércio, né? E também se tornou aí a grande base industrial do mundo, né? E agora está avançando também na produção de tecnologias de futuro, na área de economia verde, né? Tudo isso. Então, acho que a China tem um interesse ainda em manter um mundo mais integrado, né? Mas, óbvio que não dentro daquela lógica da hiperglobalização que foi defendida nos anos 90, no caso pelos Estados Unidos, né? No sentido de que os países teriam que eliminar qualquer tipo de barreira ao comércio e especialmente política industrial, né? A Rússia, me parece que a agressão que a Rússia desferiu contra a Ucrânia, ela estava baseada numa ideia de segurança, né?
em princípio, a preocupação com a expansão da OTAN. Então, acho que são racionalidades realmente um pouco diferentes e há uma gradação, né, no sentido em que cada um desses players enxerga a conveniência, né, e a oportunidade de um desenho mais fragmentado ou mais integrado. E a Europa, né, Rodrigo, você citou aí, quer dizer, a Europa acaba ficando perdida aí, né, porque quem é a Europa em relação a esses 3 grandes players, e onde é que começa e onde é que acaba a Europa, né? Eu acho que a Europa tem hoje grandes motivos para se preocupar e não se tornar também uma candidata a ser uma zona de influência da Rússia. Professor, quero muito agradecer aqui a sua presença no N2 e volte sempre que a gente vai precisar aqui né, do seu entendimento para nos ajudar nesse cenário bastante complexo, para dizer o mínimo, que a gente tem a partir de agora. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, um grande prazer estar com vocês. Valeu, meu cara. Até mais, professor Fábio Sais Silva conversando com a gente. Olha, como dizia, tinha uma série de comédia, eu gostava muito, que dizia que era a cara do que acontecia no mundo até começo dos anos 80, sobre a Guerra Fria, que é o Agente 86. Lembra do Agente 86? Lembro. E tinha uma frase clássica que é: o mundo livre está se mexendo. Estamos de novo com o Mel Brooks lá, com o Agente 86. O mundo livre está se mexendo, está querendo outra coisa. Mas o que eu acho que é grande novidade é o tamanho do dinheiro da China na América Latina. Isso. A gente teve outros desenhos, nunca teve a China quase dona do continente. Na economia. Na economia. Vou entregar tudo isso? Pois é. Isso é um aspecto para a gente também analisar aqui no ICL, Chico e Rodrigo, e vamos nessa, porque esse é só o começo da semana, ainda vem muito. Vamos, semana... Meu Deus! Vamos de Pedro Cardoso com o Chico, né? Agora a gente vai de Chico Pinheiro entrevista com Pedro Cardoso e amanhã a gente vai estar de volta a partir das 7 horas da manhã e aqui no N2 também. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Em 2025, o ICL esteve com você todos os dias, do começo ao fim do dia. Presente para ensinar, com grandes professores e entregando repertório, critério e capacidade de análise. Para ler o mundo com mais profundidade e se posicionar com mais consciência. Presente também para entreter, provocar reflexão com os melhores documentários que só a independência do ICL pode garantir para você. Histórias que ampliam o olhar sobre as disputas do presente e te permitem entender o mundo para além da superfície. Nosso jornalismo independente existe para organizar a realidade com apuração, ética, responsabilidade. E levar informação confiável e verificada para todos os cantos do mundo. O ICL existe porque a gente acredita que só o conhecimento é a chave para a verdadeira liberdade. E que entender o mundo é o primeiro passo para transformar a forma de agir nele. Acesse icl.com.br e descubra que o conhecimento liberta. Aprenda com os melhores professores, assista aos melhores documentários do mundo e apoie o jornalismo independente. E coragem, porque 2026 está batendo a porta. E a gente precisa de coragem para encarar.